Wuhan, China, 2019. Mercado de frutos do mar de Huanan. A maioria dos cientistas afirma que é o local onde tudo começou. Já outros acreditam em suposto vazamento em laboratório. Até hoje, nenhuma teoria é considerada conclusiva. A doença, antes uma pneumonia misteriosa, depois foi identificada como Covid-19. Nesta semana, amanhã, dia 11, completam-se 5 anos que houve o decreto mundial da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. O fato histórico recente que mais causou mudanças profundas em todas as áreas da sociedade. É o que você vai ouvir. Coronavírus 5 anos. O que aprendemos? Brasil anuncia mais medidas para conter o avanço do coronavírus. Número de casos confirmados no país chega a 200. Em Minas, aulas de escolas públicas, particulares e universidades vão ser suspensas. No estúdio da Itatiaia, infectologista volta a orientar sobre a prevenção. Países sul-americanos e da Europa intensificam ações contra a doença. A Alemanha decide fechar as fronteiras com França, Suíça e Áustria. American Airlines suspende todos os voos para o Brasil. No esporte, Campeonato Mineiro está suspenso por tempo indeterminado. E competições nacionais também são interrompidas. Em BH, a autoridade que carrega a responsabilidade nos primeiros momentos é o ex-secretário de Saúde da capital, o médico doutor Jackson Machado. No início de 2020, eu já tinha convicção de que a pandemia chegaria a Belo Horizonte. E eu fiz uma reunião de gabinete na primeira quinzena de janeiro, começando a tratar estratégias para a gente fazer frente a essa pandemia, que eu sabia que ia chegar aqui. E o grande medo que a gente tinha era o desconhecimento da potência desse vírus. Então o raciocínio nosso era o seguinte: se 19% precisam do serviço de saúde, desses 19%, 5% iam precisar de internação hospitalar, 5% significa 130 mil pessoas. 130 mil pessoas adoecessem simultaneamente, ia ter gente morrendo na rua, porque nenhum sistema de saúde consegue internar 130 mil pessoas ao mesmo tempo. Quando o senhor recebeu a notícia, chegou então o primeiro caso confirmado em Belo Horizonte? Eu acho que é impossível um médico não ficar impactado com uma notícia dessa. É óbvio que eu fiquei impactado. Itatiaia. O momento mais difícil foi quando se descobriu que havia uma cepa de Manaus. Impactava muito, era uma cepa muito virulenta, trouxe muita preocupação para nós. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, expressou hoje preocupação com o aumento exponencial de casos e mortes da Covid-19 no mundo e advertiu que a doença não é uma simples gripe. O representante da OMS ressaltou que pessoas jovens e saudáveis morreram e ainda não se sabe totalmente as consequências de longo prazo da infecção para aqueles que sobrevivem. A primeira morte confirmada por Covid em Minas foi no final de março de 2020. O infectologista Estevão Urbano atendeu a paciente, que era idosa e tinha comorbidades. Era de um paciente que eu estava acompanhando, foi num domingo à noite. Essa notícia se espalhou rapidamente pelo Brasil inteiro e o impacto sobre todos nós foi muito grande. Começávamos então uma caminhada que seria muito dolorosa. Para ele, a pandemia mudou tudo. Mudou completamente os rumos, marcante na vida de todos nós e que nós não esquecemos até hoje. As vacinas entraram nos pensamentos diários da população. A primeira pessoa vacinada no Brasil era a enfermeira intensivista Mônica Calazans, imunizada contra Covid em 17 de janeiro de 2021, quando trabalhava no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Naquela época eu estava na linha de frente, trabalhando em 2 instituições de saúde, estava participando plenamente de toda a situação que os brasileiros estavam passando. Então foi um trabalho árduo. Primeiro que eu nem sabia que eu ia ser a primeira vacinada. Para mim foi uma surpresa. Estava levando esperança para os brasileiros naquele momento tão traumático, que no dia 17 de janeiro nós já estávamos em 220 mil mortes pro Covid. Eu me identifico como uma esperança naquele momento. O que você aprendeu? É que somos todos iguais, porque a pandemia, infelizmente, ela veio para mostrar isso.
Repórter Edson Costa. Brasil, 12 de março de 2020. Paciente número 1. 7h20.